nossa gravação. Vamos lá. Bem, e aí vocês, me interrompam a qualquer momento, tá, gente? Aqui não tem muita cerimônia, não. Então, são 4 questões, né? Elas estão pontuadas aqui. 1 ponto, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Bem, vamos nessa aqui. O que é que diz aqui, ó? Então, seja R, tá, uma transformação linear no plano, né? Que reflete pontos do plano em relação à reta, uma reta, igual a x sobre k menos 1, onde k é o número real fixado, não nulo. É a reta que passa pela origem, né? Só que em vez de fazer kx, ele resolveu fazer x sobre k. A letra A mostra que, então, ela é o que? Ela reflete pontos em relação a essa reta. Mostre que esses dois vetores são autovetores de R. Letra B, verifique se a matriz de R é diagonalizável. Bem, vocês conseguem enxergar essa transformação? É refletir numa reta, né? Uma reta que, bem, em particular, ela passa pela origem, né? A reflexão ela é uma matriz ortogonal, na verdade, né? Ela preserva medidas, né? Ela não muda ângulos, não muda distância, não muda nada. Tá, então, eu estou fazendo a abordagem do aspecto geométrico dela, tá? Né? Porque aqui, ó, então, só para estar esclarecendo para vocês, ó, aqui está o nosso plano, né? Aí ele pegou uma reta aqui que passa pela origem, aqui, ó, né? Uma reta genérica, tá? Aqui y igual a x sobre k, ela passa aqui na origem. Aqui está o eixo x e aqui está o eixo y. Bem, a transformação é essa, né? Ela pega um vetor x aqui, que eu vou chamar um vetor v, né? Vetor v, eu gosto de botar um tiozinho para representar que é vetor. E reflete aqui, ó, do outro lado. Aqui é o R, que é que ele chama aqui? R. Porque ela é a reta R, né? Essa aqui ele chama de reta R, isso aqui. E essa transformação ele chama de Rzão, Rzinho, é isso? Rzão, Rzinho. Então isso aqui é o Rzão, Rzinho de V, do vetor V. E vice-versa, né? Refletir isso aqui na reta e vem para cá. Então essa transformação, ela já nasce com 2 espaços invariantes, né? Que é onde estão os vetores, né? Então ela não move essa reta, né? Que você reflete aqui, ó, um ponto sobre essa reta aqui, ó. A reflexão é ele mesmo, então essa reta ela fica fixa. Então ela é toda autoformada de autovetores, né? Porque autovetor de uma transformação, né, é né, um camarada lá é um autovetor se a imagem dele pela transformação não muda de direção, é um lambda v. Então eles ficam são os vetores que as imagens, né, a transformação deles são colineares, né, com relação à origem, tá? Então não muda de direção, né? É basicamente isso. O que é autovetor de uma transformação? É que ela não muda a direção dele, ela não gira ele, né? Mantém ele na mesma reta gerada por ele. E essa reflexão aqui, gente, ela fixa essa reta aqui, ó, né? E ela também fixa essa outra aqui, ó, que é ortogonal, né? Com 90 graus aqui, ó, né? Porque você pega um ponto aqui, ó, a reflexão vai estar na mesma reta, né? Se você pegar esse vetor, né, o vetor W aqui, ó, né, a transformação de W está aqui do outro lado, está na mesma reta gerada por W, né? Beleza? Então essa transformação, ela já tem
já dá para ver, né, que ela tem autovetores ortogonais, ó, por exemplo, tá? Autovetores ortogonais. E o que é que ela pede? Isso é só fazendo uma abordagem dela, tá? Então, ela já é diagonalizável, né? Porque ela tem, como a gente ela é uma matriz 2 por 2, ela já tem dois autovetores, né, distintos, independentes, né? Então, ela já vai ser diagonalizável. Então, só para a gente identificar bem essa transformação aqui, ó. A letra A é o seguinte, mostra que esse vetor aqui, esse vetor e esse outro aqui são autovetores de R. Bem, aqui a gente nem precisa explicitar R, né? Acho que só no ponto de vista geométrico, deixa eu anotar esses camaradinhos aqui. O V1 é K1, né? E o V2 é 1 e menos K. Aqui, ó. Estou anotando aqui, ó. Então, esse V1, quando o X for K, o Y é 1. Quando você coloca um K aqui, ó, corta aqui, dá 1. Então, exatamente, esse V1 pertence a R, ó. E essa reta S aqui, ó, que é a perpendicular a R, qual é a equação dela, gente? Né? Duas retas, elas são perpendiculares quando o coeficiente angular, o produto do coeficiente angular delas dá menos 1. Tá? Então, essa reta S aqui, ó, ela tem por equação y igual a menos kx, ó, né? Porque k vezes 1 sobre k, que é o coeficiente da outra, dá menos 1. Isso é coisa lá da geometria analítica, lá do segundo grau, que a gente aprende também, no ensino médio, né? Então, bem, então essa aqui, esse ponto pertence a R. Provavelmente esse que vai pertencer a S. Quando o x for 1, aqui 1, ó, o y é menos k, ó, exatamente, esse cara pertence a S. Beleza? Então, isso geometricamente aqui, né? Como o enunciado foi simplesmente uma noção geométrica, a gente pode argumentar de forma geométrica também, porque ele diz que a transformação é que reflete os pontos do plano em relação à reta. Beleza? Né? Como não foi dada a matriz que faz, ou a transformação em si, né, ele deu só a definição, né, intuitiva e geométrica da função. Então, a gente pode argumentar de forma intuitiva também, tá? Eu aceitaria esses argumentos. Porque é óbvio, né, pela definição de que a própria reta fica invariante, portanto, esse aqui ele fica invariante mesmo, né? Porque a reta S, ela não só fica invariante, como os pontos eles ficam fixos, né? Se você pega esse ponto e reflete em relação a essa reta, ele fica parado. Tá? Ele não muda de direção, ele mantém na reta, mas é mais do que isso, ele fica parado. Né? Acontece o que com... Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que se um V pertence a R, a Rzinho, isso implica o quê? Ó, que T de V, né, a transformação de V, é o próprio V. Ó, né? Esse aqui. Ó. Então, esses elementos dessa reta, eles são autovetores associados ao autovalor 1. Ó. Eles ficam parados. E a S, por outro lado, ó, se um V pertence a S, isso implica que T de V é menos V, ó, tá? Né? T de V é menos V, que é justamente, você pega um W aqui, ó, esse cara aqui é o menos W, que é a imagem dele. E aí, portanto, eles ficam alinhados aí. Tá? Então, essa transformação ela tem dois autovalores, que é o 1 e o menos 1, associado a dois autovetores distintos, né? Inclusive, esse aqui é um autovetor, esse aqui é outro. Tá? Né? E são ortogonais, né? Se você fizer o produto interno dos dois, dá zero. Né? Dá zero. Isso sem ser preciso explicitar a transformação, né? Saber exatamente o valor da transformação. Bom, então, acho que a letra A já foi, né? São autovetores. Né? O T de V1 é V1 e o T de V2, o R de V2, né, a transformação do V2 é menos ele. Vai dar menos 1K. Então, a letra A eu vou dar por encerrada aqui, ok. A letra B, verifique se a matriz
de R é diagonalizável, tá? E aquela coisa, eu não sei o que ele quis dizer com verifique, né? Porque a letra A já implica na B, porque a partir do momento que você provou, né, como está no espaço de dimensão 2, e a letra A já diz, né, e você acaba verificando que essa matriz ela tem dois autovetores, então ela já vai ser diagonalizável, né? Sei lá, em algum momento vocês devem ter visto um teorema desse tipo aí, né? Que se é uma matriz, uma transformação de Rn por Rn, se ela tem n vetores, autovetores linearmente independentes, então ela é diagonalizável. E a matriz diagonal é exatamente os autovalores, que no caso aqui a gente viu que é o 1 aqui, né, e o menos 1 aqui, ó. Tá? Então um argumento aqui dessa B seria isso. Verifique se a matriz é diagonalizável. A resposta seria sim. Ela possui dois autovetores independentes, né, linearmente independentes, porque eles são ortogonais. Aí acabou-se. Tá bom? E dá até para você exibir, né, a matriz diagonal, né, dela, que é 1 e menos 1, né? Ela vai ser essa matriz R, essa matriz Rzinha, ela é semelhante a uma matriz dessa forma, 1 e menos 1. Né? É isso aí. Então ela é diagonalizável, né? E aí a semelhança, né, é que existe uma matriz lá P menos 1, que vezes essa daqui eu vou chamar de D, ó, que é a matriz de autovalores, né? Vezes D vezes P dá a matriz da nossa R aí. Tá? Esse P aqui é exatamente a matriz desses autovalores, que pode ser esse e esse aqui, ó. Né? Então, a letra B é isso. Vamos aqui na segunda questão. Determine uma matriz ortogonal 3×3. Bem, a matriz é ortogonal quando ela mantém, né, ela fixa, ela preserva, né? Ortogonalidade é sinônimo de movimento rígido, tá? Ela preserva a distância e tal. As colunas dela, né, são vetores ortonormais, né? Então, determine uma matriz ortogonal tal que a transformação linear definida por T de V igual a AV, que é essa tal matriz, né? Leve o plano tal, leve esse plano, bem, um plano que passa pela origem, e esse outro plano tal aqui, ó. Bem, então a gente tem que fazer o movimento rígido, gente, tá? A gente tem que fazer o movimento rígido que pegue esse plano aqui e transforme no outro, tá? O rígido é justamente, a gente não pode mexer em distância, tem que fazer uma rotação, né? Alguma rotação aqui em torno da origem, ou em torno de uma reta, ou alguma reflexão, para transformar esse plano nesse outro aqui, ó. Que plano é esse, gente? Deixa eu ver primeiro que plano é esse. Esse aqui é o plano que ele tem por direção normal 1, menos 1 e 1. Deixa eu dar uma visualizada nele aqui. Ele tem aqui o 1, aqui botar x, y, z, né? Aqui é 1, o y é menos 1, menos 1 e 1. Tá, então esse aqui é o nosso vetor normal, o nosso plano, né? Bom, né? Aqui eu levantei uma unidade aqui, ó, então ele está aqui.
1 menos 1 e 1. Transformação linear definida por que leve o plano 1 menos 1 e 1 no plano 1, 1 e menos 1. Plano 1, 1 aqui. E menos 1. Então, o vetor está aqui para baixo. Tá? Então, esse cara aqui é o 1 por x menos 1 e 1, tá? Que é o vetor normal, né, ao primeiro plano, que é um planinho aqui assim, ó. Aí depois tem esse outro vetor aqui embaixo, que ele vai ser o 1, 1 e menos 1. 1 e menos 1, tá? Que é esse vetor normal aqui, aí tem um outro planozinho normal aqui, ó. Tá? Bem, que transformação faria isso? Né? Alguma sugestão? Poderia aplicar essa matriz de transformação dele? Oi? Matriz de rotação, foi mal. É de rotação, né? A gente pode pegar esses dois vetores aqui, ó. Esses dois vetores normais, eu vou chamar esse cara aqui de N1, né? A gente quer transformar N1 no N2. Né? Aí tem, bem, se a gente pegar o produto vetorial deles, a gente obtém um vetor N3 aqui, ó. Né? Um vetor N3. Um vetor N3, que é o produto do N1 com o N2. Ó. Né? N1 por N2, a regra da mão direita daria o N3 até apontando para cá mesmo. Produto vetorial. E aí a gente faria uma rotação aqui, ó. Né? Uma rotação aqui em torno desse N3. Né? Tá? Ou então... uma rotação resolveria. Tá? Ele quer que exiba... Nossa, e uma rotação em torno do N3 é um contarel danado. Determine uma matriz ortogonal para que a transformação linear... Aí, no caso, a gente faria uma rotação no eixo X, né? Porque como o X fica no 1, não muda. Só muda o Z e o Y. Poderia fazer uma rotação no eixo X. Né? Pô, você tem razão, cara. Você tem razão. Esse cara aqui... Realmente eles estão dentro de um cone aqui, ó, né? É isso aí, você tem razão. Então, esse cara aqui, ó... Se a gente faz uma rotação em torno do eixo X... a gente mantém a primeira coordenada, né? Eles têm o mesmo X. E a gente transforma só o menos 1, 1 no 1 menos 1. Tá? Ou de repente ou uma reflexão, né? Em torno desse plano aqui, ó. Né? Porque esse eixo aqui com esse N3, ó, né, tem um plano que separa esses dois vetores aqui, ó. Sim, sim. Né? De repente a gente só faz isso, ó. A gente só troca esses carinhas de lugar aqui, ó. Né? Vamos ver se funciona. Né? Que basicamente foi o que ocorreu mesmo. Por que o movimento rígido isso? Como é que a gente transforma esse vetor nesse vetor aqui com o movimento rígido? Tá? Né? O N1 ele pode ser transformado no N2 da seguinte forma. A gente... Olha só, a gente pega o 1 menos 1 e 1, ó, tá? Olha o que a gente faz aqui, ó. Se a gente coloca um mais aqui, ó, né? Um mais aqui, ó, isso, colocar o mais no eixo aqui, nisso aqui, ó, é uma reflexão no eixo, no plano
nesse plano aqui XZ, né? Que a gente só mudou o Y de sinal. Isso é um movimento rígido, isso aqui, ó. Vou botar um mais aqui, né? Que é trocar de sinal a segunda coordenada. É reflexão no eixo Y, tá? E colocar um menos aqui, ó, né? Que é justamente a gente chegou no N2, ó, finalmente chegamos no N2. Isso aqui é uma reflexão no eixo, é mudar a coordenada do Z, ó, é refletir com relação ao plano XY. Isso também é um movimento rígido, então é uma transformação ortogonal. Tá? Então, juntando esses dois movimentos, a gente sai do N1 para o N2, a gente transforma o N1 no N2 em movimento rígido, né? Com movimentos rígidos. Beleza? Então, essa transformação resolve essa reflexão aqui. Né? Bem, tem infinitas transformações que... Será que tem infinitas? Deixa eu ver. Não, não tem tantas. Não sei se infinitas. Não, acho que eu falei besteira. Que transforma N1 em N2, né? Acho que tem uma quantidade razoável aí de transformações. Uma delas é essa aqui, ó. Tá? E aí a matriz, né? A gente tem que ver a matriz que faz isso. Então a matriz é isso, ó. A gente pode fazer uma reflexão no eixo Y, que é qual? Ó? Essa transformação que pega x, y, z, ó, né? E vai no x menos y, né? Troca o sinal do menos y e menos z também, ó, né? Essa daqui é uma, né? Isso aqui é reflexão no... Isso aqui é uma reflexão, ó. Isso aqui é uma reflexão no plano... Deixa eu escrever direitinho, gente, olha só. Essa transformação aqui, que pega x, y, z e muda só o sinal do y, né? Isso aqui é uma... É o que? Uma reflexão, né? Reflexão em... Eu vou escrever só o plano aqui. Estou mudando a coordenada y, né? Então, eu tô pegando um ponto... É como se eu estivesse aqui, assim, agora. Tá? Um ponto do lado de cá e refletindo em relação ao plano XZ. É isso. Em XZ. Tá? E aí eu sigo com outra reflexão, ó. Eu vou botar um menos aqui, ó. X menos Y menos Z, ó. Aí eu estou fazendo uma reflexão em... Estou mudando a coordenada Z, então é em XY. Nos dois casos é o que você falou, a gente mantém o X paradinho. Né? Aí a gente... Então, essa transformação, ela vai pegar o nosso 1, menos 1 e 1, com o movimento rígido, ó, e trocar o sinal dos dois, ó, ao mesmo tempo, né? Ela vai pegar, então, vai manter o 1, vai trocar o sinal desse carinha, ele vai virar 1, aí vai trocar o sinal desse, vai virar menos 1. Então, esse aqui é o nosso N1, que virou N2. Pronto. Então, essa transformação aqui resolve o nosso problema. Então, se a gente pode pegar um A, essa transformação, né, que A de x, y, z é igual a x menos y menos z. Né, uma matriz para isso é o que? Mantém o x, troca o sinal do y e troca o sinal do z. Então, a coisa já nasce assim, ó, x, y, z. Tá? Né? Essa é a transformação ortogonal por composição de transformações ortogonais. Aqui eu tô me referindo à ortogonalidade como movimento rígido, tá? De repente vocês têm a ortogonalidade também, ela se dá em termos da cara dessa matriz, né? Que esses vetores aqui, eles são todos com norma 1, né? E o produto interno deles, 2 a 2, dá 0. Esse com esse dá 0, ó, né? Ó, 0, 0, 0. Esse com esse aqui também dá 0, 0, 0, 0, o produto. E esse com esse aqui dá 0, 0, 0, 0. Então, é a matriz formada por vetores ortonormais. Beleza? Então, se eu fizesse uma matriz de rotação no eixo Y, no eixo X de 180 graus, daria no mesmo, né? Daria no mesmo, isso aí. Você vai obter. E aí, os 180 graus é isso aqui, ó. É o cosseno de θ, né? Ó. E essa matrizinha aqui, ó, ela é exatamente isso que você está falando. É uma rotação, ó. Isso aí é o cosseno de θ, seno de θ, né? Menos seno de θ, cosseno de θ.
que é a rotação, né? Você mantém o x e roda esse cara 180 graus. E aqui vai dar o cosseno de... Esse cara aqui é o π, né? Cosseno de π. Vou chamar aqui uma rotação de θ, né? Aí quando você faz a rotação do π, cosseno de π dá menos 1, aqui vai dar menos 1, ó, 0 e 0, né? Que é essa matrizinha aqui, ó. Tá? E essa, bem, isso aí resolve, né? Essa outra resolveria também essa doideira aqui, mas essa matriz é horrível, né? Essa rotação aqui, ela é... que vai calhar com essa mesma aqui, né? Só que aqui eu estou escolhendo esse N3 como autovetor, né? E aqui a gente escolheu o X como autovetor. Então, muito melhor essa aqui. Tá? Show de bola. Beleza? Então, encontramos aí a nossa matriz A. E para vocês verem, né, sempre essa coisa de o saber desenhar, o desenho ajuda muito, gente. Tá? Porque a álgebra linear ela é muito geométrica, tá? Ela tem a sua geometria ali. Então, né, você faz o desenho ali e vê o que está acontecendo, né, com as coisas. Tá? Para ver movimentos, né, ver o que está acontecendo. Vamos aqui então. Então, a 2, matamos a 2. Bem, só falta uma coisinha, né? Que é o seguinte, olha. Vamos verificar se realmente ela leva esse plano nesse outro plano. Acho que ficou faltando isso, né? Porque a gente levou só os vetores normais ali e tal. Né? Então, só para finalizar mesmo aqui, até porque eu não estou satisfeito ainda, né? Porque isso aqui não está dito que essa transformação leva aquele plano um plano no outro, né? Deixa eu copiar os planos aqui, ó. Né? É o x menos y mais z igual a 0. A gente quer levar ele no x mais y menos z igual a 0. Tá? Então é isso. Então a gente quer ver que se um ponto satisfaz essa equação, a gente quer ver que a imagem dele vai satisfazer essa outra aqui, ó. Será que isso é verdade? Então, vamos supor que... Então, por hipótese, tá, gente? Eu vou supor que esses x, y e z... Eu vou até colocar né? Vamos supor que x, y e z satisfazem essa equação. Tá? Então, a gente está supondo que isso é verdade. Né? E vamos... né, tentar provar que isso aqui também vai satisfazer, que a imagem dele vai satisfazer essa de baixo. Beleza? Então vamos pegar a imagem dele, que é isso aqui, ó. Tá? Vamos jogar nessa equação. Aqui, gente, para não confundir essas coisas com essas variáveis aqui dos planos, eu vou chamar aqui de ABC, tá? Então, vamos pegar um ponto ABC, ó, tá? Que satisfaz essa equação ali, e vamos olhar para a imagem dele, que é A menos B e menos C, tá? Então, estou supondo que ABC satisfaz essa equação, e esse aqui é a imagem dele. Pela transformação, a gente quer provar que satisfaz essa outra. Então, A menos B mais C dá 0, ok? Agora, bem, isso aqui é hipótese, tá? Isso aqui é a nossa hipótese. Isso está valendo. Agora, vamos pegar a imagem do nosso ABC e jogar na equação do segundo plano, né? Bem, o x é isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso x, isso aqui é o nosso y, isso aqui é o nosso z, tá? Então, jogando embaixo vai ficar x, que é A, mais y, que é menos B, tá? E eu vou jogar menos, né? Aqui jogar o z aqui, que é menos c, ó, menos c, e vamos ver quanto é que dá isso aí, ó. Isso aí vai dar exatamente a menos b, menos com menos dá mais c, ó, que por hipótese, ó, é 0, tá? Né? Então, isso aqui é mais, ó, vou botar aqui, ó, né? Aqui é o nosso x, ó, mais y, tá? Né? Menos o z, ó. Né? Então, eu joguei a imagem na equação de baixo. Eu estou jogando aqui o A, no lugar do y eu coloquei aqui a imagem que é menos B, no lugar menos da fórmula, né?
e no lugar do Z eu botei menos C. E aí, jogando esses valores na segunda equação, a segunda equação se transforma nisso, que por hipótese é zero. Tá? Então, tá provado aí. Tá? Então, de fato, um ponto que satisfaz a equação desse plano, a imagem dele vai satisfazer a equação do plano de baixo. Tá? E aí, isso aí sela, né, a afirmação, né, a verificação de que realmente leva um ponto desse plano num ponto do outro plano ali. Então, fechou. Questão 3, né? Ou seja, T uma transformação de Rn e S outra, duas transformações lineares não nulas, tais que... Vixe. Duas transformações lineares não nulas, tais que a composta, né, é nula. Vixe. O que seria isso? Vocês conseguem imaginar isso? Duas transformações que elas não são nulas, mas quando a gente aplica uma e aplica a outra, a coisa se anula. Tipo uma translação, né? Deixa eu ver uma... Bem, mostre que existem vetores não nulos, U e V. Mostre que existem vetores não nulos, U e V, né? U diferente de V, tais que eles têm a mesma imagem. Ou seja, né? Essa função, a T, não é injetora. A T não é injetora. O que seria isso, que esse n igual a 1 aqui? Mostra que existem vetores não nulos, U e V. Parece que TU é igual a TV, né? Eles têm a mesma imagem. Então é provar que T não é injetora, né? Certo? Vocês concordam, gente? Né? Dois vetores distintos com a mesma imagem é dizer que T não é injetora. E uma função ela não é injetora, o que caracteriza ser e não ser injetora é o determinante, né? Que ela ser invertível, ou analisar o núcleo dela, né? Beleza? Porque ela é a matriz quadrada, né? A transformação dela na base canônica é quadrada. Então ela vai ser injetora somente se ela for invertível. Então é provar que, né, que nessa composição aqui ela não é invertível. Tá? Então, bem, então vamos ver aqui, ó. Aqui existem vetores não nulos, né? Então, bem, como a matriz da composta é o produto das matrizes, bem, eu vou nessa linha primeiro, tá, gente? Se falhar, a gente... Alguém tem alguma outra estratégia aí? Tá? Né? Então, o que a gente quer provar é que T, né, não é injetora. Isso equivale a provar que o determinante da matriz de T é o que? É igual a zero. Tá? A gente tem que concluir isso. Essa matriz é uma matriz N por N, né? Tá? Deixa eu ver se a gente consegue. Então, a gente sabe que T composta com S é a matriz nula. Então, as matrizes, o produto dessas matrizes aqui, ó, é a matriz nula. Né? Então, o determinante de T, a gente pode estar trabalhando tudo na base canônica, né? Vezes o determinante de S é igual a zero. Então, isso implica que determinante de T é igual a zero ou determinante de S
é igual a zero, né? Bem, a gente não conclui nada, né? Se a gente concluir que isso aqui é diferente de zero, aí obriga esse aqui a ser zero. Mas não necessariamente, né? São duas transformações lineares não nulas, tal que dá zero. O que aconteceria se T fosse injetor, invertível, né? Bem, a gente pode... Uma outra estratégia é fazer por absurdo, tá? Se T fosse invertível, e eu vou estar trabalhando aqui com matrizes, tá? T vezes a S. Olha, pode ficar escrevendo colchete aqui, ó. Isso aqui dá matriz nula. Né? Não, pessoal, que não tá aparecendo, não. Parou de Ah, aparecer. desculpa. Voltou. Ah, tá. É que eu mudo aqui, né? Tá bom, desculpa. Eu vou adotar uma outra coisa aqui. Uma matriz, o determinante é igual a zero se somente se T não é injetora, determinante é nulo e T, a matriz, né? T não é invertível, né? Não é invertível. Tá? Eu vou tentar fazer por absurdo. Tudo bem? Porque se T fosse uma matriz invertível, gente, como o produto dessas duas matrizes dá zero, multiplicando aqui à esquerda por T a menos 1, multiplicar por T a menos 1 aqui, a gente ia concluir que S, né? Vocês concordam? Aí T a menos 1 vezes T daria identidade, aí aqui dá S. E aí S seria T a menos 1 vezes a matriz nula. Então isso implicaria o quê? Que S seria a matriz nula, né? S, vocês concordam ou não? Né? S seria nulo. Estou aqui, ó, T é como se fosse uma conta mesmo. Né? TS está dando zero. Se essa matriz fosse invertível, a gente multiplica os dois lados por T menos 1. T menos 1 não alterei nada. Associo aqui, ó, isso aqui dá identidade. Identidade vezes S vai ser T menos 1 vezes 0, né? Vezes a matriz nula, isso vai dar 0. Identidade vezes S vai dar S, e S vai ser 0. Beleza? E aí, qual seria o absurdo, então? Eu estou argumentando por absurdo. Tá? Se T fosse invertível, S seria nula. Então, na verdade, TS seria a matriz nula. Tá? Então, S seria a matriz nula. E qual é o absurdo aqui? Se T fosse invertível, S teria que ser nula. Então, essa composta aqui, ó, sinistro. Não estou vendo nenhum absurdo aí, uma coisa... Uma matriz invertível composta... nula. Esse aqui não tem nenhum absurdo aqui, não. Se essa matriz fosse invertível, essa seria nula. E aí, o que é que o enunciado diz? Existem vetores não nulos. Bem, por determinante eu não consigo chegar, né? Determinante desse vezes esse dá zero. Então, um dos dois tem que ser zero.
Gente, eu tô desconfiando que esse negócio é... Duas transformações lineares. Não, gente, tá aqui, ó. Absurdo é esse, ó. Não nulas, acabou-se. Essa não pode ser nula. Acabou-se. Tá resolvido o problema já. Tá aqui, o absurdo é esse, não nulas aqui, ó. Tá? Então, a prova tá aqui é simples, ó. Então, duas transformações não nulas não podem se compor e dar uma nula. Aqui, ó. Acabou-se. Esqueci desse detalhe. Então, olha só. Bem, TT composto com S está dando nulo, né? Em termos de transformações. Em termos de matrizes, né? Significa que a matriz de T... Agora aqui eu estou olhando do ponto de vista matricial, né? A matriz de T vezes a matriz de S dá a matriz nula. Tá? Se T fosse invertível, né? E aí eu estou negando, né, de que isso aqui não vai acontecer, ele está dizendo que acontece. Então, se eu suponho que isso aqui não acontece, a gente vai chegar no absurdo. Tá? Né? Que é justamente o absurdo é qual? O absurdo é isso. Né? Se essa matriz aqui for invertível, né, você multiplica dos dois lados pela inversa dela, né, menos 1 aqui e aqui também, né, coloca essa inversa aqui, isso aqui daí é aquela conta que eu fiz, a gente conclui que essa é nula, né, tem que ser nula, isso aqui é um absurdo, tá? Né? Beleza? E aí acabou esse problema. Então a questão é isso aí. Porque a hipótese aqui é de que as duas transformações não são nulas. Tá? Então isso aqui tem que acontecer, gente. Tá? Então tem que existir, né? Existem vetores distintos com a mesma imagem. Tá? Então essa transformação aqui ela não é invertível, a transformação T. Então acabou-se aí o item 3. Vocês entenderam, gente? Tá? Se alguém não entendeu aí esse argumento que eu fiz aqui, tá? É só avisar aí que eu explico de novo. Tá? Então aqui, ó, só para reforçar, aquela continha que eu fiz, isso aqui é um absurdo, né? Você pega a matriz aqui, multiplica por dois lados, dá identidade, T a menos 1 vezes 0 dá 0, I vezes S dá essa identidade, então S tem que ser nula, é um absurdo, né? Porque S não é nula. Tá? Então isso aí que é absurdo. Questão 4. Verifique se cada uma das seguintes afirmações é verdadeira ou falsa. Né? Se for verdadeira, prove. Se for falsa, dê um contra-exemplo. Vixe, vamos lá. Bem, então se AX é lambda x, ou seja, se A preserva, né, a direção de um vetor, então x é um autovetor de A. O que é que vocês acham disso aí? Alguém tem uma... Bem, isso aqui é um detalhe bem que autovetor ele é exclusivamente para vetores não nulos, tá? Então o problema é essa questão ela é falsa, tá? Ela é falsa por causa disso, tá? Nem sempre, né? Por exemplo, o vetor nulo sempre satisfaz essa identidade aqui, ó, né? Porque A vezes o vetor nulo dá o vetor nulo e lambda vezes 0 dá 0, né? E ele nem por isso é um autovetor, tá? Então isso é falso. E o argumento é que o vetor nulo satisfaz essa equação e não é um autovetor. Tá? Então, porque autovetores é exclusivamente para vetores não nulos. Bom, então, letra A, falsa. Letra B. Você pega uma transformação de Rn em Rn, linear invertível. Tá? Invertível, determinante diferente de zero, né? Núcleo nulo. Vamos lá. Então, se dois vetores do Rn são ortogonais, então as imagens também são ortogonais. Isso aqui é super falso, né? Porque aqui ele está... Bem, nem toda transformação... Bem, o universo das transformações invertíveis é imenso, né? Tem um monte de matrizes invertíveis, transformações invertíveis. E nem por isso as transformações invertíveis, né, ela não tem obrigação, todas elas, né, de preservar a ortogonalidade.
Beleza? Então, algum exemplo, gente, de transformação? Alguém tem um exemplo aí de transformação invertível que não preserva ortogonalidade? Alguém se manifesta aí? Por exemplo, no plano, né? Acho que no plano é que é interessante. Você dá um exemplo no plano. Uma transformação invertível no plano que ela muda ângulos. Ela muda, né? Você tem dois vetores, né, com 90 graus, né, formando 90 graus. E aí você muda, né, né, você muda o ângulo entre eles, né? Então, um exemplo disso aí é bem, você não pode rotacionar, né, no plano, né? E como a transformação é invertível, né, ela leva a origem na origem, né? Então aqui você não pode rodar, né? Porque se você roda, você preserva o ângulo de 90 graus dos vetores ortogonais. O que seria aqui uma... Deixa eu ver se isso aqui funciona aqui, ó. Bem, tem essa transformação aqui, tá? Que ela preserva isso aqui, ó. Ela leva esse vetor nele mesmo e leva esse vetor aqui, ó, nesse vetor aqui, ó. Tá? Só uma unidade aqui, ó. Beleza? Então, aqui o vetor canônico é 1, aqui o é 2. Tá? Que forma 90 graus, né? Vocês lembram, gente, que uma transformação, ela está inteiramente definida, né? Você pega uma base do espaço, no caso aqui eu estou pegando a base canônica é 1 e é 2, ela fica inteiramente determinada pelo que ela faz com os elementos da base. Tá? Então, a gente faz isso aqui, ó, a gente vai escolher a transformação que ela mantém o E1, tá? Ela mantém o E1 parado, e o E2 ela vai levar aqui, ó, eu somo uma unidade aqui para frente, aqui, ó, ela desloca o E2 para cá, assim, ó. Tá? Ela vai levar o E2, por exemplo, no ponto 1. Tá? Ela leva o E1 no E1 e leva o E2 no 1, por exemplo. Né? Então, aqui ela já destrói, ó, ela já destrói o ângulo de 90 graus desses dois vetores. E que transformação seria essa? Seria essa transformação, você usar essa matriz, ó. Ela pega o E1, leva no E1, então ela é 1, 0 aqui, ó, e a matriz 1, 1 aqui, ó. Tá? Essa né, porque justamente isso aqui são as colunas dela, né? O T de E1, né? Uma matriz na base canônica, vocês já devem ter estudado isso. Você pega uma transformação, você quer saber como que ela é na base canônica. Vou chamar canônica de C, né, para lembrar. Canônica de C. Ela é assim, ó, ela é uma matriz que você pega o T de E1, monta uma coluna, pega o T de E2, monta outra coluna e assim vai, ó, T de EN e põe aqui, ó, essa é a matriz. Tá? Né? Então, o que é que ela faz com a base canônica? Você vai montando as colunas. Então, essa primeiro elemento da base você preserva. O segundo elemento da base a gente leva no 1. Pronto, essa transformação resolve. Que transformação é essa? Essa daqui, ó. O T de xy é igual a essa matriz 1, 0, 1, 1 vezes xy. Tá? Que vai ser o que, ó? X mais y e y.
Tá? Essa transformação aqui ela não preserva a ortogonalidade. Tá? Inclusive da própria base aqui, né? Esses dois vetores são ortogonais e as imagens não são, ó, porque esse ângulo aqui não é mais de 90 graus. Beleza? Então tá. É só exibir essa matriz e falar que ela não, né? Se você aplicar ela aqui, ó, multiplica por 1, 0, ó, dá a primeira coluna. Se você multiplica por 0, 1, dá a segunda coluna, né? Então, esse cara aqui é o T de E1, esse aqui é o T de E2. E o ângulo entre esses, né, o produto interno desses dois vetores aqui é diferente de 0. Tá? Eles não são ortogonais, essas imagens aí. Então, aí, morreu aí a letra B. Vamos lá, letra C. Se lambda é um alto valor de uma matriz invertível, né? Então, se lambda é um alto valor de uma matriz invertível, então o inverso dele, né, 1 sobre ele, é um alto valor da inversa de A menos 1. Tá? Isso é verdade? Acho que isso aí é verdade. Tá? Isso é verdade? O que é que ele está afirmando? Está afirmando que lambda é um alto valor de A. Isso aqui é a nossa hipótese, né? A tese, ele quer provar que 1 sobre lambda é um alto valor de A menos 1. Tá? Então, vamos pegar um... Bem, esse alto valor aqui, ele tem um alto vetor associado, né? Vamos ver aqui se... Vamos dizer que o A vezes W, ele é lambda W, tá? Né? Com esse W não nulo, né? Não é o vetor nulo. De repente, esse 1 sobre lambda, ele funciona até para esse mesmo W aqui. Será que mantém? Eu tô supondo, tá? Porque senão daqui a pouco eu apelo para os determinantes lá, para a gente ver se funciona com determinante. Né? Porque para ser alto valor de A, tem que satisfazer aquele determinante de A lambda, e a gente tentar para esse camaradinho aí. Vamos ver aqui. Vou tentar aqui, ó, A menos 1 de W. Vou tentar nesse mesmo W. Ou no A de W, né? Deixa eu ver aqui. A menos 1 de W vai ser... Deixa eu aplicar A menos 1 aqui dos dois lados ali, para ver o que que dá, ó. Se eu aplicar A menos 1 aqui dos dois lados, vai ficar... Aplica A menos 1 dos dois lados aqui, gente, ó. Olha o que que dá. A menos 1 vezes A dá identidade, vezes W, vai ficar A menos 1A, W, vai ser igual a A menos 1 aplicado em lambda W. Certo? Isso aí. Né? Porque se esse cara é um alto valor, tem um alto vetor associado a ele aqui, ó. Aí eu estou supondo esse W. Apliquei A dos dois lados, A menos 1. Inverti aqui, ó. Esse cara cancela com esse, dá identidade vezes W, dá W. Né? Isso aqui vai ser A menos 1 de lambda vezes W. Tá? Observe que ó, o escalar, eu não coloco o tiozinho em cima, que é para... isso aqui é... Porque, em vez de fazer uma setinha, eu gosto de usar isso aí que é mais rápido. Tá? Então, o que tiver o tiozinho em cima, porque é vetor. Então, como isso aqui é uma transformação linear, esse lambda pode sair. E ele pode sair e passar dividindo. Então, ó, W sobre lambda vai ser igual a A menos 1 de W. E é o que a gente queria, né? Então, de fato, ó, lambda, 1 sobre lambda, ele é um alto valor de A menos 1 associado ao mesmo alto vetor, né, de lambda. Né? Então, esse W continua sendo um alto vetor, só que agora dá inversa. Aí morreu Maria. Beleza? Resolvido, então, o problema. Cadê aqui? Bem, então está resolvido 6. Se lambda é um alto valor, tá resolvido. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Então, isso aqui, a falso, falso, verdadeiro. A letra D. A gente tem uma matriz quadrada. É uma matriz que possui K autovalores distintos. Tem K autovalores distintos. Menor do que a ordem na matriz.
olha, se A é uma matriz que possui K autovalores distintos, com K menor do que N, então A não é diagonalizável. Bem, eu analisando isso aqui, eu tenho uma crítica aqui de português, tá? Porque se uma matriz ela tem N autovalores, como é? Ah, não, é autovalores, tá? Ah, eu estava lendo autovetores. Nossa, total. Então, isso aqui é falso. É falso. Ah, super falso. Porque... Bem, gente, um exemplo disso vai ser falso por causa da identidade, né? Porque a matriz identidade, ela só tem um autovalor, né? Tipo, você pega... Pensem comigo, ó. Porque é o seguinte, uma matriz, ela pode ser diagonalizável e ela ter um só autovalor. Né? Ela pode ser a diagonal ser toda igual a 1, por exemplo, que é a identidade, ou toda igual a 2, ou ter dois autovalores, a matriz ser 5 por 5, né? E ela ser diagonalizável assim, ó. Né? Vou botar a matriz 3 por 3, ó, 1, 2 e 2, ó. Né? Certo? Né, uma matriz 3 por 3, ela tem menos autovalores, ó, ela só tem dois autovalores, né, o 1 e o 2, né, que é menor, né, a cardinalidade do conjunto de autovalores é menor do que a ordem da matriz. Ó, né, e ela poderia ter um autovalor só, ser tudo 1 em 1, né, que é a matriz de identidade. Tá? Então isso aí é falso. É falso, é só usar a identidade. Né? A matriz de identidade, ela aplicada em qualquer vetor, né, é 1 vezes esse vetor. Então, ela só tem um autovalor. E se ela for de ordem n, se n maior do que 1, acabou-se. Então, o contra-exemplo é esse aí, ó, n maior do que 1. Tá? Para n maior do que 1, a identidade já serve como contra-exemplo. Tá? Então, essa letra D é falsa. Então, só a C aqui que foi verdadeira. Né? Beleza? Então, resolvemos aí essa prova aí, né, toda. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, por favor, tá? Interrompa aí a qualquer momento aí. Vamos ver essa outra aqui. E é porque eu não vejo esse conteúdo há bastante tempo. Ai, caiu meu mouse aqui. Tá? Se alguém tiver alguma solução mais simples, tá? Avisa aí, gente, me interrompa aí, tá? Porque de repente, às vezes, eu posso estar indo pelo um caminho mais complicado para argumentar aqui, ó. Ou por uma coisa que vocês nem viram também, né? De repente eu estou argumentando, usando um argumento que vocês não viram ainda. Então, o que está rolando aqui? Nessa aqui, ó, vamos lá, sejam alfa... ele está dando uma base de R3, né? Deu uma outra base aqui, bem, uma ele deu explícita, né? E beta, uma outra base do R3, tal que ele deu umas relações aqui, né, com os elementos da base de beta. V1 é o... não, ele está escrevendo os elementos da base beta, né, como combinação dos elementos de alfa. Determine a matriz de mudança de base da base alfa para a base beta. Bem, isso aqui é da base alfa para... Como é? Determine a matriz de mudança de base da base alfa para a base... Bem, gente, no geral, aí eu queria... A mudança de base é uma coisa assim, ó, né? Isso no geral.
Você tem uma base alfa aqui, ó. Tem uma base alfa, que ela é, vou chamar de os vetores aqui, ó, tá? A1 até AN, tá? Aí você tem uma base beta, que são os vetores B1 até Bn, do mesmo espaço, né? Tá? Então, o que é a matriz de mudança da base alfa para beta, tanto faz. Se for alfa para beta, você vai ter que... Porque para mudar de base, é aquela coisa, a mudança de base é uma transformação linear, tá? E a gente já viu, né, lá que uma transformação linear, ela está inteiramente definida pelo que você faz com os elementos da base. Então, se você consegue executar a coisa nos elementos de uma base, a transformação nos elementos de uma base, você consegue, que é justamente aquilo. Aqui eu vou dar isso aqui é uma revisão, tá, de mudança de base para vocês, que é como eu vejo. Mas agora não é mudança de base, é sobre transformação. Dado uma base, vou chamar a base θ aqui, ó, que é V1, né, Vn, tá? E aí o que acontece? Nessa base aqui, ó, se você quer transformar um vetor, calcular a transformação de um vetor t qualquer do espaço, beleza? Se você sabe como esse x se escreve nessa base, ó, digamos que ele é um x1, né, V1, mais até um xn Vn, tá? Ou seja, né, a gente quer transformar esse vetor escrito nessa base aí, ó. Beleza? Então, a transformação é o que, ó? Como essa transformação é linear, ó, isso fica aí, fica o t da soma, esse x aí sai, então fica xt de V1 mais até xn t de Vn, tá? Então, no final dessas contas aqui, ó, o que é que está escrito aqui, ó? Isso aqui é um vetor, né? Isso aqui também é um vetor. Se você pega esses vetores aqui, ó, e monta uma coluna t de V1, ó, aqui, ó, né, e coloca aqui o t de Vn em pé aqui, ó, né, em pé aqui, assim, para formar colunas, e coloca esse vetor x1, que são as coordenadas, né, x1, xn, isso aqui é o que, ó? É o vetor x na base beta, base θ, né, base θ. E isso aqui é a matriz de transformação, tá? Né? A matriz de transformação é o que? É você montar colunas transformando só os elementos da base. Tá? Então é isso que você faz. Monta a coluna e multiplica, né, pelas coordenadas da base original aqui, ó, dessa base aqui. Né? Só que essa resposta aqui, ó, ela está na base canônica. Tá? Essa aqui está canônica. Na base canônica. Tá bom? Aliás, essa resposta toda aqui, ó, desculpa. Né? Quando você olhar isso aqui, ó, ele vai te dar um vetor. Esse vetor, ele, né, a primeira representação dele é base canônica. Tá? E aí, se você quiser escrever nessa base, você teria que ter a matriz de mudança de base. Tá? Então, o que é que eu quis dizer com isso aqui? Ó? É que para você reconhecer uma transformação, a primeira coisa que você faz é transformar os elementos da base, né? Reconhecer como ela se comporta sobre os elementos da base, né? E se você quer olhar para a matriz dela, é colocar os vetores, as imagens desses elementos como coluna. E o que acontece, gente? Mudança de base, por exemplo, eu vou sair da base alfa para beta, mudar de base é transformar vetores, né? É uma transformação linear. Então, se você quer mudar, fazer uma transformação de mudança de base, a primeira coisa que você vai ter que fazer é mudar esses vetores de base. É pegar... então, essa aqui é a nossa transformação, mudança de base. Então, o que é que você vai fazer para transformar um vetor na base alfa qualquer para a base beta? A primeira coisa que você vai ter que fazer é transformar os vetores da base alfa para a base beta. Tá bom? E que matriz vai ter essa T? Vai ser você pegar essas transformações, ó, e montar colunas. Ó. Então, a primeira coisa, ó, a matriz de transformação, ó, da base alfa para a base beta é isso. É você pegar o vetor
A1 da base alfa, transformar para a base beta, ó, então é como se eu estivesse calculando, ó, o T de A1, ó, né, a primeira transformação. Então eu faço essa primeira mudança de base, o A1 para essa base aqui, e monto essa coluna aqui, ó, tá? E aí você vai fazendo com todos, ó, pega o AN, ó, né, transforma para a base beta e monta uma colunazinha aqui, ó. Beleza? Então isso aí é a matriz que vai pegar um vetor aqui, ó, um vetor x, né, uma colunazinha aqui na base alfa, tá? Ele vai pegar isso na base alfa e te devolver aqui na base beta, tá? Então isso aqui é a transformação aqui da base alfa para beta. É a leitura aqui de baixo para cima, né? Tudo bem? Então, isso é uma revisão da teoria aí, ó. Determine a matriz de mudança de base. Bem, aí é aquela coisa, gente. A matriz, ó, a matriz da base beta para a base alfa é a inversa dessa, tá? É a matriz da base alfa para beta, né? A menos 1. Então, né? Ou você pode ter esse trabalho aqui, ó, que é pegar esse B e escrever na base alfa. E fazer assim, ó, que é o que, ó? É como se fosse o B1 na base alfa, né? Então, a matriz de mudança da base beta para alfa, a primeira coisa que tem que fazer é mudar os elementos da base beta para alfa, né? E como você está executando essa mudança nos elementos da base, você já monta a matriz de mudança de base. Então, quando você pega o B1, escreve na base alfa e monta uma primeira coluna, ó, e faz isso até o Bn, ó, né? Pega esse Bn aqui, ó, escreve ele na base alfa e monta aqui a enésima coluna, isso aqui é a matriz da mudança da base alfa para beta. Como é? Ele vai pegar da beta para alfa, né? Da beta para alfa. Tá bom? Beleza? Vamos aqui então. Determine a matriz de mudança da base alfa para a base beta. Então, o que é que a gente tem que fazer? Ó? A gente tem que pegar os elementos de alfa, por exemplo, esse vetor aqui, ó, que é o vetor U1, e escrever como combinação linear de V1, V2 e V3. Ó. Tá? Se fosse da beta para alfa, seria mais fácil, né, gente? Porque, olha só, esse V1 aqui, ó, aqui já tá escrito aqui como a base, os elementos de beta se escrevem na base alfa. Ó. Vocês estão vendo? Então, olha, ele é o 1, que é o primeiro elemento da base, ó, o 2 menos o 3. Então, olha só, o que está acontecendo ali? Ó? Então, se a gente pega esse V1 aqui, ó, que é esse primeiro elemento, e escreve na base alfa, né, o código dele é esse aqui, ó, é 1, 1 menos 1. É como se fosse assim, ó. O V1, o primeiro vetor da base beta, ele se escreve na base alfa como sendo, ó, 1, deixa eu anotar aqui, ó, que é esse 1 aqui, que tá, né, que é 1, o 1, mais 1, o 2, mais 1, o 2 e menos o 3, ó. Isso na base alfa. Tá aí, ó, esse é o código dele na base alfa. É esse aqui, ó, tá bom? Então, a gente já pode ir montando aqui, ó, a matriz de mudança da base beta para a base alfa, né, daqui, né, dessa para essa, que já é 1, 1 e menos 1. Tá? O V2, ó, o V2 da base beta se escreve na base alfa como sendo, ó, o 1 menos o 2 menos o 3. Então, é 1 menos 1 menos 1. Então, o V2, ó, ele é 1 menos 1 menos 1 na base alfa. Então, ele é 1 menos 1 menos 1 aqui na base alfa. Ok? E o V3 é 1 menos 1, 1. O V3 ele é 1 menos 1 e 1 na base alfa. Fica 1 menos 1 e 1. Aqui, ó, então, isso aqui é a matriz de mudança. É a matriz de mudança da base beta para alfa. Beleza? Bem, se você quer a matriz de mudança da alfa para beta, que é o que o problema está pedindo, é inverter essa matriz aí. Ó. Tá?
É calcular a inversa dessa matriz aí, ó. Determine a matriz de mudança da base alfa para a base beta. Tá? Bem, uma outra coisa, gente, é a gente inverter. Bem, a gente pode inverter essa matriz ou a gente pode inverter essas contas aqui, ó. Que é resolver esse sistema aqui, ó. Né? Esse V, a gente quer descobrir como esse V1 aqui, ó, o 1 se escreve em termos de V1, V2 e V3. Né? Então, deixa eu ver aqui o... Bem, como a gente tem esses vetores aqui, ó, os vetores são dados, deixa eu ver se a gente consegue explicitar, né, Na verdade, a gente até sabe, né, quem são V1, V2 e V3, né, porque a gente sabe quem são o 1, o 2 e o 3, a gente sabe que quem são esses vetores aqui, ó. Tá? Mas essas equações a gente não pode perder, não. Tá? Porque a gente pode daqui, ó, descobrir como o 1, o 2 e o 3 se escrevem em termos de V1, V2 e V3. Tá? E aí é outro jeito de determinar essa matriz aí, essa letra A. Eu não sei realmente o que vocês preferem, se é calcular a inversa dessa matriz e dar como resposta, e aí eu vou deixar para vocês, né, calcular isso aí. Uma outra coisa, olha, é escrever o 1, né, em termos de V1, V2 e V3, que é nesse sistema aqui, ó, eu vou chamar o 1, aqui, ó, então, deixa eu anotar isso aqui, ó, V1 vai ser igual a 1 mais o 2 menos o 3. Né? V2, ele é 1 menos o 2 menos o 3. E V3 é o 1 menos o 2 mais o 3. Que é isso aqui, ó. Tá? Um outro jeito aqui, ó, então aqui tá os elementos da base alfa, né? E aqui estão escritos como em termos dos elementos da base beta. A gente você pode inverter esse processo aí. Você pode inverter, inclusive usando essa matriz inversa dela, né? Mas como a gente não quer calcular a inversa, você pode fazer na conta mesmo, tá? Que aqui é como se você quisesse escrever agora o 1 em termos de V1, V2 e V3, ou o 2, é resolver esse sistema, tá? É como se esses u's aqui, eles fossem as variáveis, isso aqui fossem constantes, tá? E você quer resolver esse sistema. Aí você pode escalonar aqui também, tá bom? Você pode chamar u de x, ó, esse cara aqui de y, isso aqui de z, ó, tá? Então você tem... E você pode chamar isso aqui de a, ou deixa ver o mesmo, né? Chama de b, isso aqui de c, ó, tá? Você quer escrever x, y, z em termos de ABC, vamos dizer assim. Tá, então você escreve, ó, x mais y menos z vai ser igual a x menos y menos z é igual a b, x menos y mais z igual a c, tá bom? Então, é resolver esse sistema, tá? Você quer escrever x em termos de, como combinação de ABC, tá? Ele vai ter x1, a mais x2b mais x3c. O y é a mesma coisa, vai ter um y1a mais y2b mais y3c. Aí é resolver esse sistema, tá? Então resolvam ele aí. Aí você vai explicitar x, y e z em termos de ABC, ó. E o z vai ser o que, ó? z1a mais z2b mais z3c. Lembrando que isso aqui são vetores, né? A, B e C, ó. Tá? Então vou voltar aqui, tá? E aí, na verdade, você estaria escrevendo agora esses vetores aqui, ó, x, y, z, né, que são vetores da base alfa, em termos dos elementos da base beta, tá? E aqui seria as coordenadas, ó, do V1, né, do U1, né? Esse carinha do U1 da base alfa escrito na base beta, tá? E a matriz seria esse camaradinho aqui, ó, x1, x2, x3, ó, x1, x2, x3, a matriz que a gente, né, que é a inversa dessa ali, ó, né, a inversa dessa.
seria y1, y2, y3 e z1, z2, z3. Que é justamente o primeiro vetor da base alfa, como é as coordenadas dele na base beta. Né? Aqui, ó, o 1 escrito como elemento da base beta. Tá? Então, essa conta eu vou deixar para vocês fazerem, tanto a inversa disso aqui, que vocês podem inverter por transformações elementares, né? Ou então resolver esse sistema aqui, ó, escalonando ele, né, tal, e explicitando aí um em função do outro, tá bom? Então, é assim que resolve essa letra A. Letra B, encontre o V na base beta, né? Então ele pega, bem, isso aqui é um vetor na base canônica, né? Então ele quer que você escreva um vetor na base canônica, que é 2, 1, menos 3, na base beta, né? Na base beta. Então ele quer sair da canônica para beta. Bem, aí é outra trabalheira, é outra inversão de matriz, tá? É outra inversão de matriz. Porque ele está dando um vetor na base canônica, né, que é o 2, 1, menos 3, ó, 2, 1, menos 3, e ele quer esse vetor V na base beta, né, que é o que ele quer as coordenadas na base beta. E aí a gente precisa da matriz que muda da base canônica para a base beta. Beleza? Bem, essa matriz, ó, ela é a inversa da matriz que vai da beta para a canônica. É a inversa dessa matriz, ó. Tá? Então, isso aqui é esse problema, mais um trabalho de calcular a matriz inversa. Só que da beta para a canônica é fácil, tá? Porque como é que o primeiro vetor da base beta, né, esse vetor da base beta, se escreve na base canônica, tá? É só você... na verdade, a gente tem esses vetores da base beta, né? Porque todos esses vetores, gente, eles se apresentam para a gente na base canônica, né? Olha, 0, 1, 2 é base canônica, tá? Então, né, em alguma base eles têm que se apresentar para a gente. Então, eles se apresentam naturalmente na base canônica. E como a gente tem os alfas na base canônica e os betas como combinação desses alfas, a gente descobre que o V1, por exemplo, né? Quer ver, olha só, essa nossa conta aqui, ó, a gente tem, ó, que o V1 é isso aqui, ó, com os elementos da base beta. Sendo que o 1 a gente tem que é 0, 1, 2. Né? É 0, 1, 2. O 2, ele é 1, 0, 1. 1, 0, 1. E o 3, ele vai ser 0, 1, 0. Né? 0, 1, 0. Beleza? Então, o V1 dá para saber, ó, é o primeiro mais o segundo menos... É esse mais esse menos esse. Então, isso aqui vai dar, ó... Vou botar em vermelho aqui para destacar aqui para vocês. Né? Então, o 1 mais o 2 é esse mais esse menos esse. Vai dar 0, 1, vai dar 1. É 1. Esse mais esse menos esse dá 0. Esse mais esse dá 3, menos esse dá 0. Tá aqui, ó. Tá? Esse é o V1. Esse cara aqui, o V2 é o que, ó? É o primeiro menos o segundo menos o terceiro. Esse menos esse vai dar menos 1. Menos 0 vai dar menos 1. Esse menos esse dá 1, menos esse dá 0. Dá 0. Esse menos esse dá 1, menos 0 dá 1. Tá? E assim vai, ó. O primeiro menos o segundo mais o terceiro. Ou esse mais esse menos o do meio, ó. É esse mais esse menos esse. Vai dar menos 1. Esse mais esse dá 2, menos esse dá 2. Esse mais esse dá 2, menos esse dá 1. Tá aí, ó. Isso aqui são os vetores da base beta explicitados. Tá? Como é que esses vetores aqui, ó, como é que a gente muda da base... Bem, esses vetores, se a gente, né, que são os vetores da base beta, se a gente for mudar para a base canônica, eles já são dados na base canônica.
Então, essa matriz aqui, ó, da base beta para a canônica, é só pegar os vetores da base beta, o primeiro que é 1, 0, 3, ó, né? Então, ele já é dado escrito na base beta, ó, como é na base canônica. Então, transformar os vetores da base beta para a canônica é pegar o próprio vetor, ó, 1, 0, 3, ó, depois é o menos 1, 0, 1. Então, isso aqui é o primeiro vetor da base beta escrito na base canônica, né? Que a gente está saindo da beta para a canônica. O outro é menos 1, 0 e 1. O terceiro é menos 1, 2 e 1. Da beta para canônica. Então, se você inverte essa matriz aqui, ó, né, cálculo inversa dessa, você tem a da base canônica para beta. Então, você inverte essa matriz e multiplica, né, por 2, 1, menos 3. Por 2, 1, menos 3. Tá? Né, que está na base canônica. E aí você vai encontrar esse camaradinho, essa resposta aqui, ó. Tá? Isso aqui é o vetor V na base beta. Beleza? Então, isso aí resolve aí essa A1B. Né? Vamos ver essa segunda aqui, ó. Segunda. Considere o plano tal. Deu um plano aqui que passa pela origem, né? Seja RP a reflexão em torno do plano, né? Tá bom, em torno do plano P. É estranho, né, essa palavra em torno, né? Refletir em torno do plano. Refletir no plano, né? É a reflexão no plano, né? Em relação ao plano. Ah, tá bom. Vamos lá, letra A. Determine a matriz A da transformação RP relativa às bases canônicas. Ó, isso aqui é bem geométrico, né? Letra B, A é diagonalizável. Letra C, RP é um isomorfismo, né? Isomorfismo é ser invertível, né? Se for, calcule sua inversa. Aí, ó, mais inversa de matriz. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos olhar esse plano aqui, né? O plano 2, 1, menos 1. É a reflexão dois, 1, menos 1. Vamos ver aqui a geometria desse problema aí. Um problema bem geométrico mesmo, né? Então, a gente tem um plano 2, 1 e menos 1. Tá? Né? Então, a gente pode até visualizar mesmo esse plano, né? É 2 para o x, 1 para o y e menos 1 para o z. Então, ele pega aqui, ele desce um pouquinho para baixo, né? Então, um vetor descendo aqui, ó. Aí tem um planozinho, né? Esse aqui é o vetor normal dele, que é o 2, 1 e menos 1. A gente quer refletir nesse plano, né? Então, é um plano que está passando pela origem, tá? Então, refletir é pegar um ponto aqui, bem, em geral a origem está aqui, a gente tem um plano, né? Deixa eu desenhar um aspecto geral aqui. Eu estou fazendo isso porque eu não lembro, tá? De como é que faz essa reflexão. A origem está aqui, ó. Tá? Ele tem um vetor normal, né? O plano que a gente tem, que é o 2, 1 e menos 1. Vou fazer Então, você pega um vetor x, y, z aqui, ó. A gente quer levar um camarada lá do outro lado, ó. Lá do outro lado aqui, ó. Tá? Que é esse aqui é o nosso vetor v, né? Esse camarada aqui é o t de v, a transformação. Como é que a gente faz isso, gente? Bem, um jeito de fazer isso, ó, eu pegaria esse camarada aqui, né? Eu calcularia a projeção dele no vetor normal. Bem, como está na origem, a projeção no vetor normal, né? Na reta gerada pelo vetor normal, essa projeção aqui, tá? Beleza? Eu mudo ela de sinal, aí ela vem aqui para baixo. Então, isso aqui é menos a projeção.
é menos a projeção, tá? E aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse camaradinho aqui, ó, eu vou somar duas vezes aqui, ó. Uma ele vem bater aqui, duas vezes esse vetor aqui, ó. Uma ele vem bater aqui, a outra vem bater aqui lá do outro lado. Tá? Esse vetor aqui, ó. Né? Então, a nossa transformação, a gente tem que encontrar a projeção de um vetor genérico do espaço na direção normal aqui do N. Tá? Pego esse cara, projeto aqui, né? E aí ele está apontando na mesma, né, direção, no mesmo lado que o nosso vetor V está. Eu mudo ele de sinal, ele vem aqui para baixo. Tá? E aí eu somo duas vezes ele a esse vetor, isso aqui, né? Aqui, eu vou achar o ponto, que é a projeção ortogonal desse cara no plano alfa aqui. E se eu somo de novo, a gente vai e chega no oposto dele lá do outro lado, que é essa distância é igual a essa, né? Que é justamente esse tamanho aqui dessa projeção. Fechou? Não sei se vocês lembram como é que projeta acho que foi até eu que dei essa aula para vocês, tá? Sobre ortogonalidade, né? A gente usa o coeficiente Fourier, né? Você projetar um vetor U, né, na reta gerada por um vetor V, ou o contrário, né? Acho que a fórmula geralmente é assim, o vetor V por um vetor U. Tá? Você faz o produto interno de V com U, né, dividido por U com U. Isso aqui é o coeficiente Fourier, e multiplica pelo vetor U. Tá? Isso aqui é a projeção do vetor V na reta gerada por U. Tá? É o vetor projeção. Tá? Tem todo né? É por isso que é bom saber projetar e lembrar do coeficiente Fourier, que você projeta rápido, não fica... Né? E aqui você só faz um croquis da ideia mesmo. Então, eu vou projetar aqui, ó. Então, esse nosso vetor genérico ali, ó, eu vou fazer, que é esse V aqui, ó, né? Eu vou pegar x, y, z, vou fazer o produto interno com o nosso U, que é esse N ali, que é o 2, 1, menos 1. Vou dividir por o 2, 1, menos 1 vezes ele, 2, 1, menos 1, o coeficiente Fourier, vezes o 2, 1, menos 1. 2, 1, menos 1. Tá? Essa aqui é a nossa projeção, que é o nosso P aqui, que eu chamei de P. Tá? Que vetor é esse aí? Ele vai ser o vetor... vetor 2x... vai ser 2x mais y menos z, dividido por 2 ao quadrado, vai dar 4, 5, 6, dividido por 6. Ó. É isso aí, vezes o vetor 2, 1, menos 1. Tá bom? Isso aqui é um número, né? Isso aqui é um vetor. Tá bom? Então, esse camaradinho ali. O que mais? Bem, aí... o nosso T de V é o que, gente? É o nosso V, mais, aí eu vou somar esse carinha aqui, né, duas vezes. Então, vai ficar mais menos 2P, ó, né? Porque o P duas vezes vai dar menos 2P. Então, fica V menos 2P, ó. É a nossa transformação, tá? Que aí eu vou fazer aqui, ó. É o V, é o nosso V, que é x, y, z, menos... Olha, esse aqui é o P puro, tá? Esse aqui, ó. É o P puro. Menos 2P. Então, eu vou pegar aqui menos 2P, que é duas vezes 2x mais y menos z, né? Sobre 6, ó. Fora vezes o 2, 1, menos 1. Tá aí, ó. Esse aqui é o nosso T de V. Né? E aí, fazer essa continha agora, a gente. Se corta aqui, vai dar 3, né? Vai dar 1/3. Então, aqui vai ficar x, y, z, menos... Agora, é fazer essa conta aqui, ó. É 1/3 disso aqui vezes 2, vai dar menos 2/3, menos 2/3, que vai multiplicar aqui o 2x mais y menos z, ó. Certo? É isso, tá certo. Então, aqui vai ficar agora menos 1/3, né, ó. Menos 1/3. Que multiplica 2x mais y menos z. Tá? Esse menos com esse menos dá mais, vai dar mais 1/3 de 2x mais y menos z. Tá? É isso aí. Ó. Aí é fazer essa continha aqui agora. Tá?
que vai ficar é x, esse cara menos, né? Esse menos com esse menos dá mais, então vai ficar x mais. Aí eu vou multiplicar aqui agora. x4 vai dar 4 terços, né? 4x sobre 3 mais 2y sobre 3. Esse cara aqui vai ficar menos 2z sobre 3. Pronto, é isso aí, ó. Tá? Aí esse aqui menos com esse menos vai dar mais também, então vai ficar y mais 2x sobre 3 mais 2y mais y sobre 3 menos z sobre 3. Tá? Aí esse menos com esse cara vai dar menos, vai ficar menos 1/3, vai ficar z, né? Menos 2x sobre 3, menos y sobre 3, menos z sobre... menos com menos vai dar mais z sobre 3. Tá, e é isso aí. É a nossa transformaçãozinha. Aí, finalizando aqui, ó, aqui vai ficar 7x sobre 3, mais 2y sobre 3, menos 2z sobre 3. Aqui vai ficar 2x sobre 3, esse camarada aqui, esse aqui vai ficar 3 mais 1 vai dar 4, mais 4y sobre 3, menos z sobre 3, tá? E esse z com esse z vai dar 3, vai dar 4, vai dar menos 2x sobre 3, menos y sobre 3, mais 4z sobre 3. Pronto, tá? Então, a nossa transformação, ó, t de x, y, z, é isso aí, essa coisa aí, tá? Que é uma matriz, ó, que dá para colocar 1/3 em evidência, deixar fora da matriz aqui, que multiplica, vai dar 7 do x, né? 7, 2 e menos 2, vai dar 2, 2, 4 e menos 1, e aqui vai dar menos 2 no z, menos 1 e 4. Tá, que multiplica x, y, z. Aí, ó. Bom, então essa é a matriz. Determina a matriz T que transforma em relação à base canônica. Tá, essa é a matriz aqui, ó. Tá, feiosa desse jeito aí. Isso a gente me errou conta em alguma coisa, né? Bem, essa matriz é diagonalizável? Ela é diagonalizável por pura geometria, tá? Não precisa fazer conta determinante de nada, não. Porque, como ela é reflexão no plano, né? O que é que a reflexão no plano faz, né? Ela pega um ponto aqui, ó, né? Aqui está a origem, e nesse caso o plano passa pela origem, né? Ela está encontrando o simétrico aqui do outro lado, né? Tem um ponto x, um vetor x, aqui está o t de vetor v e o t de v. Tá? Então, em particular, gente, essa reta normal aqui é preservada, ó, tá? A direção, né? Ela é preservada. Um vetor que está aqui, ó, a imagem dele é menos ele. Então, ou seja, o próprio vetor normal, o plano, é um autovetor da nossa transformação. Então, ela já tem um autovetor. Tá? Então, esse vetor aqui, ó, que é o nosso n, cadê o nosso amiguinho n? O vetor 2, 1 e menos 1 é um autovetor associado ao autovalor menos 1. Já dá até para saber que a matriz é diagonalizável e tem esse autovalor aí, ó. Tá? Esse plano, gente, ele fica fixo. Ele não só fica fixo no sentido de que ela roda, de que ele é invariante. Não, ela fica fixo mesmo. Né? Um ponto nesse plano alfa aqui, ele é elevado nele mesmo. Tá? Então, todos os pontos desse plano alfa, que é o nosso plano lá, que a gente que é dada a equação dele lá, que é 2x mais y menos z igual a 0, todos os vetores dele são autovetores dessa transformação. Tá? São autovetores dessa transformação. Com autovalor 1, né? Porque eles ficam parados. Então, basta que você encontre dois vetores aqui, ó, desse plano alfa,
linearmente independentes, né, que satisfaçam a equação do plano alvo, que aí eles já vão ser autovetores associados a um alto valor 1, né, alto valor 1. E aí 3 vetores linearmente independentes associados a alto, né, aqueles já são independentes que você pegou, né, quando você junta com outro de outro alto valor, eles vão ser LI e formam uma base. Tá? Então nessa base, nessa matriz, a diagonal vai ser menos 1, 1 e 1. É só você pegar 2 vetores desse plano aí, linearmente independente. Ó, né? O nosso plano é 2x mais y menos z igual a 0. Né? Olha, um vetor desse plano por exemplo, ó, é o que, ó? Eu vou botar, dar valores aqui, ó, né? Eu vou dar valores aqui, por exemplo, inclusive, gente, existe uma base, numa base ortonormal, se você quiser, né? Porque você pega esse vetor aqui, ó, que é um autovetor, você pode escolher um autovetor qualquer aqui e pegar um perpendicular a ele, ó, tudo de tamanho 1. Você normaliza, então existe, na verdade, essa matriz, essa transformação, ela tem uma base, né, ortonormal de autovetores. Tá? E aí é justamente isso que faz dela ser uma matriz ortogonal, né? Tá? Que aí nessa base lá e tal. Bem, e aí o que seria, né, 3 autovetores, né, para dar uma base para que essa matriz fosse diagonalizável, é só você colocar aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, 0, 1 e 1, né? Se o x for 0, o y for 1 e o z for 1, isso aqui dá 0, ó. Vai ficar 0, 1 menos 1 dá 0. Tá? Uma outra coisa é a gente colocar... Eu vou zerar o y aqui, ó. Tá? Zero o y, aí eu coloco x igual a 1. Tá? Então, 2 menos 2 aqui, ó. Né? 2. O x igual a 1, aqui vai ficar 2, aqui é 0, menos 2 dá 0. Então, e esses vetores são LIs no plano alvo, porque um não é múltiplo do outro. Tá? E eles já vão ser LI com relação a esse aqui, porque esse aqui é normal, esses dois, né? O produto interno aqui vai dar 0. Aqui dá 0, aqui dá 0. Né? É só você ver que dá 0 mesmo. Tá? 2, 0, menos 2 dá 0. Tá? Então, isso aqui é uma base. Né? Uma base em que nessa base, essa transformação ela é diagonalizável, ela fica menos 1, 1 e 1, a matriz da transformação. Tá? Beleza? Então, resolvemos aqui. É diagonalizável? A gente até exibiu a base, tá? É um isomorfismo? Também. Tá? Se for, né, é calcular a inversa. Tá? Aí, bem, isso aqui é a inversa, não precisa calcular a inversa de matriz nenhuma, né, gente? Porque a reflexão em torno de um plano, a inversa é ela mesma. Né? A própria transformação inversa dela mesma. A sua inversa então essa matriz, ó, aquela matriz lá que a gente calcula na base canônica, a inversa dela é ela mesma. Tá? Beleza? Então ela tem essa propriedade lá, né? Tá no outro papel ali. Tá? Né? Porque toda reflexão, gente, toda reflexão é uma, que a gente chama, é uma aplicação que ela é idempotente, tá? Ela, né, não, idempotente não, idempotente é quando, não, esqueci os nomes, tá? Mas enfim, é que a inversa dela é ela mesma, tá? Ela mesma, toda reflexão, né? Porque se você pega um ponto e reflete, se você quer voltar para a posição inicial, é só você refletir de novo, né? E aí volta a dar identidade, então você não faz nada, né? Então, se você usa uma reflexão, né? Você pega um vetor x, aí usa uma reflexão nela, em torno de uma reta, ou de um ponto, ou de um plano, né? É refletir em torno de um subespaço. Em relação ao subespaço, não em torno não, né? E aí, se você aplica, reflete de novo, isso aqui volta a dar o x. Tá? Então, justamente, ó, R composta com R dá identidade. Né? Então, ela é a inversa dela mesma. Tá? Toda reflexão, ela satisfaz. Então, aqui nem precisa, é só você já colocar de cara aqui que é a própria matriz, já, ou que é a própria transformação, né? De que
É um isomorfismo, sim, e a inversa é ela mesma. Terceira, uma transformação T de R3 por R4 pode ser sobrejetora? E aí, o que é que vocês acham? Né? Bem, não dá, né, gente? Não dá porque é o seguinte, porque se ela não for injetora, né, a imagem dela tem dimensão menor do que 3, né, porque ela vai pegar, né, aqui é o teorema do núcleo imagem, né? O teorema do núcleo imagem. Então a imagem é porque no máximo, gente, ó, essa transformação linear, se ela for invertível, no máximo ela vai pegar o R3, né, com base 3, né, tem 3 na base, vai injetar isso no R4. É o máximo de elementos linearmente independentes que ela consegue jogar dentro do R4, que é pegar a base do R3 e lançar dentro do R4. Então, a dimensão máxima da imagem dessa transformação vai ser 3, né, que é quando ela for injetora. E quando ela não for injetora, a dimensão vai diminuir, tá? A dimensão diminui. Tá? Então, aqui é só... A melhor explicação seria essa aqui, tá? De que a dimensão máxima da imagem aqui dela é quando ela for injetora, né? E aí a dimensão máxima vai ser 3. Né? Você lembra que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, né, dá essa dimensão aqui, ó, a dimensão do domínio. Beleza? Que é o teorema do núcleo imagem. Então vai ser no máximo 3 isso aí, que é quando o núcleo for... Né, que é isso aqui, ó, a dimensão do núcleo. Ó, vamos fazer a dimensão do núcleo dela, mais a dimensão... Vou botar aqui, ó, núcleo mais imagem, que é o que a gente está interessado, né? Vai dar 3, que é o domínio dela, né? Núcleo mais imagem dá 3. Né? Então, quando o núcleo for 0, que ela for injetora, né, o máximo que a imagem vai conseguir atingir é 3, ó, que é quando aqui é 0, a imagem vai ser 3. Né? Então, a dimensão da imagem é 3. Então, a imagem nunca vai conseguir cobrir o R4 todo, né? Porque no máximo a imagem tem dimensão 3. Então, é isso aí que eu estava querendo dizer. E aí o teorema do núcleo imagem já mata aí, né, direto. Professor. Oi. Mas pode sobrar, tipo assim, se fosse em R4 e em R3. De R4 para R3? Isso. Aí pode sim. Aí, se fosse do R4 para R3, o que ia acontecer aqui, ó? E é bem interessante, né, essa coisa de comparar as dimensões. Olha, de R4 para R3, a função já não pode ser invertível. Tá? Ela não pode ser invertível por quê? Porque ela não vai poder ser injetora. Ela vai ter que degenerar algum subespaço. Né? Então você tem uma coisa de dimensão 4, né, caindo no R3. Isso pode ir tudo para o 0, mas supõe que ela é sobrejetora. Tá? Sobrejetora. Ela tá realmente, o R4 ela está vindo e está cobrindo o R3. Ela não pode ser bijetora, porque senão, né, a bijeção ela leva R4 em R4. Tá? Mas se ela for sobrejetora, ela não vai ser, isso aqui implica que ela não é injetora. Tá? Justamente porque as dimensões são diferentes, né? Porque o isomorfismo preserva a dimensão. Né? Então, se ela for sobrejetora, ela não pode... Então, mesmo cobrindo o R3 todo, ela perde a injetividade. Beleza? E por que perdeu a injetividade? Porque se ela for injetora, os espaços têm que ter a mesma... Aí seria bijeção, eles teriam que ter a mesma dimensão. Então, o que acontece aqui, gente, se ela não é injetora, ela tem um núcleo não trivial. Tá? Então, ela vai pegar um espaço aqui, né, de dimensão... Né, maior do que 0, do que só o neutro, ou seja, ou ela vai pegar uma reta inteira e vai estar anulando essa reta, levando no vetor nulo daqui, ou vai pegar um plano inteiro, né, e vai estar anulando aqui. Ó. Beleza? Tranquilo? Um plano inteiro...
Obrigado. Acho que um plano inteiro. Ah, é aquela coisa, a dimensão do núcleo, ó, o núcleo mais a imagem, que no caso é 3 aqui, ó, tem que dar 4. Então o núcleo, na verdade, a gente já sabe, o plano, ela não pode degenerar um plano, não. Não, ó, núcleo mais a imagem, eu estou supondo que ela é sobrejetora, tá? Então, se ela for sobrejetora, o núcleo dela, que é um subespaço daqui, mais a imagem, que já está supondo que está cobrindo tudo aqui, tem que dar a dimensão do domínio, que é 4. Tá? Então, o núcleo, né, aqui ele tem que ser 4 menos 3, que dá 1. Tá? Então, tem que ser uma reta, tá? Ela não vai degenerar um plano, não. Então, ela vai ter que pegar alguma reta que passa pela origem e anular ela toda. Tá? Ela vai ter que anular essa reta aí. Beleza? Então, temos aí esses... Tá, subjetora. Onde é que a gente estava? A 3, né? Uma transformação T pode ser subjetora? Não, né? Não pode ser. Por causa do teorema do núcleo imagem. E para finalizar, nossa, 11h53 já. O que diz aqui? Ó? Seja T de... Bem, aqui está de R3. R3 é uma transformação linear tal. Então, a gente tem acesso à matriz dela, tem tudo, né? Encontre todos os autovalores e autovetores da matriz canônica A da transformação, pá. A matriz é diagonalizável? Bem, se for, determine matrizes P investíveis, né, e D diagonal daqui. Isso aqui tem toda uma receita, né? É você... Né, para me alongar, eu vou dar dicas, né, do que vocês têm que fazer aí. Ó. O primeiro é escrever aqui, eu já vou escrever essa T, deixa eu copiar a T, x, y, z, ó. Né? Ser 2x mais 2y menos 2z e z. Ok? Então, tá aqui ó, a nossa matriz, né? A nossa transformação. Então, essa transformação, né, na base canônica, ela tem uma matriz assim, né? Ó. Ela pega 1, 0, 0, 2, 2, menos 2, 2, 2, menos 2, e aqui é 0, 0, 1. Ok? Então, aqui, ó, então de cara, gente, de cara, ela não muda a coordenada x, ó, ela preserva a coordenada x, ela preserva a coordenada y, então ela já tem pelo menos 2, né, autovetores, ó, né, que é, né, então ela vai transformar, olha, o vetor 1, 0, 0, 1, 0, 0 vai ser mantido, ó, t de 1, 0, 0 dá 1, 0, 0. A mesma coisa, o t de 0, 0, 1, que é o z aqui mantendo, vai ser 0, 0, 1. Então, ela fixa mesmo, né? Ela fixa. Então, ela já tem, assim, de cara, sem seguir aquela receita padrão, né? Que a receita padrão é o quê, ó? É você chegar aqui, ó, né? Pegar aqui, ó, menos lambda, né? Menos lambda, e calcular o determinante dessa matriz aí, igual a 0, e achar as raízes lá, né? Então, pelo menos aqui, ó, você já sabe que o 1 é raiz, né, desse polinômio ali, ó, do determinante disso aí. Ó. Beleza? Né, que você já encontrou autovalores, você sabe que o 1 é autovalor com multiplicidade 2, inclusive, né, porque ele tem dois autovalores, né, diferentes aí. Tá bom? Então, e aí a receita, o que é que ele pede primeiro? Ó? Encontre todos os autovalores e autovetores da matriz. Então, você calcula o determinante dessa matriz, eu vou chamar de A aqui, ó, essa matriz A, você calcula o determinante de A, que vai dar um polinômio de grau 3. Esse polinômio de grau 3, você já sabe que ele tem 1 como raiz. Aí você escreve ele como sendo x menos 1 vezes um polinômio de grau 2, um ax quadrado mais bx mais c. Aí já fatora esse polinômio aqui, aí você descobre os outros autovalores lá. Beleza? Tá bom? E aí você... A matriz é diagonalizável, né? Aí vai depender do número de autovetores, né? Tá? Número de autovetores. Né? E aí, bem, eu não consigo identificar o que essa matriz está fazendo. Ela está mantendo, né? Ela mantém x e z,
ela pega o y e cria uma maluquice aqui com o y. Então, ela dá uma mexida no y. Eu acho que ela não é diagonalizável, tá? Eu acho que ela não é. Por que o que eu acho que ela não é? Não tem, deixa eu ver o que ela está fazendo aqui. Eu desconfio que ela não seja, tá? Que ela está mantendo duas dimensões, né? Então ela está praticamente ela está preservando o plano XZ, mas ela não está girando ele, né? Ela está mantendo ele, mas não está mantendo o vetor normal, que é o vetor, né? Então não é um giro aqui. Tá bom? Ela está mexendo na outra dimensão, está mudando o ângulo ali. Então eu acho que ela não vai conseguir preservar uma terceira reta ali, tá? Fora desse plano. É o que eu desconfio, tá? Então a solução disso é calcular o determinante disso aqui, ó, dessa matriz. Calcula o determinante, vai ser em lambda, né? Até isso aqui em lambda, né? Vai ser a matriz em lambda. Isso aqui é um polinômio em lambda, tá? Aí você já sabe que isso aqui é um fator, tá? Aí você vai descobrir, aí você divide o polinômio aqui, bem aqui, tem que fazer aquele, né? Aí você faz o determinante, né? Que é esse produto aqui, né? Mas esse aqui vai dar 0, esse aqui dá 0. Estou fazendo aquela regra lá do... Nem lembro qual é o nome. Aqui dá 0, aqui dá 0 e aqui dá 0. Opa, então aqui está facinho. É 1 menos lambda, que multiplica 2 menos lambda, que multiplica 1 menos lambda. O polinômio é esse aí, ó. Não é isso? Aqui, esse produto, esse aqui é 0, esse aqui é 0. É isso mesmo, 0, 0. Pronto, é esse aqui, ó. O polinômio já veio fatorado, gente. Tá? Então, o nosso amiguinho aí, ele é 1 menos lambda ao quadrado, que multiplica 2 menos lambda. Então, de fato, ele tem aqui o 1 com multiplicidade 2, e aí a gente, né, já tem os dois autovetores dele, e ele vai ter sim aqui um outro autovalor, tá? Que é o 2 aqui, ó. Tá? E vai ter o 2, que vai estar associado aqui a um autovetor. E aí tem que descobrir esse autovetor aqui, tá bom? Então, ela vai ser diagonalizável sim. Tá? Ela vai ser diagonalizável por quê? Porque esse autovalor que você vai encontrar, autovetor que você vai encontrar aqui, já vai ser LI com esses dois, né? Porque autovetores associados a autovalores distintos são linearmente dependentes. Como esses dois são LI, quando a gente agregar esse terceiro, vai ter 3 LIs aqui, e aí vai montar uma base de autovetores aí, então ela é diagonalizável. A matriz diagonal dela vai ser 1, 2, tá? Vou botar os zerões aqui, né? Ela vai ter um formato assim, tá? Então, enquanto todos os autovalores, a gente achou que é 1 e 2, os autovetores, só falta o do 2, é uma conta boa que vocês conseguem fazer. A matriz é diagonalizável, sim. Se for, determine a matriz P invertíveis. É só você pegar a matriz dos autovetores, né? Você pega os autovetores, empilha numa matriz e vai ser o P. E a diagonal eu já disse lá que é 1, 2, 2, né? Aí acabou-se. Beleza? Então, só corrigindo, tá? Realmente aqui a matriz não é essa, não é a 1, 0, 1, 2, 2, menos 2, é a transposta dela, tá? Então, essa transformação aqui, ó, né? A matriz que vai multiplicar x, y, z para dar essas coordenadas, né? Essa primeira aqui, ó, né? Que esse vetor sobe aqui, gruda aqui, então aqui fica x, aqui fica vezes y, fica vezes z, que é para dar essa primeira coordenada. Então, é 1, 0, 0, né? E aqui fica a segunda coordenada. Para montar isso aqui, a gente precisa de 2x, de 2y, né? Que esse aqui vem para cá, e menos 2z, tá? E a terceira coordenada, que é z, não tem x, não tem y, tem um z, tá? E eu tinha escrito errado, né? Eu tinha escrito 1, 0, 0 e 2, 2 menos 2, então, que foi o que eu escrevi antes, que na verdade não é aquilo lá, né? É a transposta, mas essa transposta não vai alterar o determinante, tá?
não altera o determinante, então todo o resto não foi comprometido, tudo bem? Então, só esse errinho aí corrigindo, isso aí.